Terapia de reposição hormonal é o tema do vídeo de hoje, algo que se tornou extremamente popular nos últimos tempos, angariando, um status até mesmo de magia, algo mágico, algo que é capaz assim de revolucionar a saúde de uma mulher positivamente. Mas será que sempre é assim? Será que todas as mulheres podem ser beneficiadas com a reposição hormonal? Existem riscos? Existem casos onde é aconselhável não fazer por ser perigoso à saúde? A resposta é que sim. Existem alguns cuidados na reposição hormonal que você precisa tomar cuidado, coisas que você precisa saber antes de você se decidir por fazer uma terapia de reposição hormonal ou não. O meu nome é Amaranta, eu sou médica nutróloga da linha funcional integrativa. No meu dia a dia, cuidando de mulheres, de homens também, mas meu maior público são mulheres, eu preciso, ter alguns critérios para decidir quais vão ser candidatas a receber uma terapia de reposição hormonal e quais eu posso fazer algo mais natural. E alguns desses critérios que eu uso, eu estou trazendo aqui para compartilhar com você, para que você tenha essa informação, que você converse com o seu profissional de saúde e para que você chegue na solução mais adequada para o seu caso. Nem toda mulher vai poder fazer reposição hormonal e você precisa saber exatamente, caso você possa, quais são os efeitos colaterais que podem acontecer com você e quais os riscos que você está correndo com essa terapia. Porque sim, toda terapia médica, toda intervenção medicamentosa, ela tem efeitos colaterais, riscos, benefícios, ou seja, indicação, contraindicação, etc. Então eu quero começar com a indicação. Quando é que a gente pode indicar a reposição hormonal para uma paciente? Bom, a principal indicação são para mulheres saudáveis, abaixo de 60 anos, tá? Que estão sofrendo com sintomas da menopausa. A gente precisa aproveitar uma janela de oportunidade que corresponde a um período de aproximadamente 10 anos aí da menopausa. Após os 60 anos, não se deve iniciar a terapia de reposição hormonal e eu já vou explicar por quê. Então, nas mulheres saudáveis, candidatas a receberem uma terapia de reposição hormonal, o que é que exatamente o estrógeno e a progesterona vão fazer? Bom, eles vão diminuir os calorões, a frequência, a intensidade. Eles vão ajudar a ter uma lubrificação vaginal melhor, a diminuir questões como insônia, depressão, irritabilidade, sendo que algumas vezes vai ser necessário acrescentar à terapia de reposição hormonal outros tratamentos, quando a mulher, não responde somente com hormônio. Isso pode acontecer também, principalmente naqueles casos mais severos, que cursam com depressão, com ansiedade, insônia severa, e aí você vai realmente ter que colocar alguma coisa para ajudar no tratamento, tá? Mas em muitos casos a terapia de reposição hormonal já vai resolver bastante. E uma coisa muito positiva, acho que a coisa mais positiva que eu acredito que existe dentro da reposição hormonal, no meu entendimento, é porque ela auxilia, na prevenção da osteoporose. Lembrando aqui que a osteoporose é uma doença complexa, que não é só o estrogênio que vai ajudar na prevenção, que existem outras coisas, É uma gama de fatores que vai estar aí contribuindo na osteoporose, mas que sim, que a gente pode considerar que o estrogênio tem um efeito positivo, sim, na massa óssea, ok? Então, a gente indicou aí a terapia da reposição hormonal para uma mulher saudável, que pode fazer e que vai ter aí os seus sintomas muito aliviados com essa terapia de reposição. Essa mulher, ela pode enfrentar algum efeito colateral? Sim, ela pode, Tudo tem efeito colateral. Então, o que pode acontecer? Basicamente, são os mesmos efeitos dos anticoncepcionais, Que também são à base de hormônios. Então, o que pode acontecer com essa mulher? Pode ter aí um aumento de dor na mama, pode vir a ter um sangramento vaginal, que pode ser de graus variados. Ela pode vir a ter dor de cabeça, inchaço, irritabilidade. Isso pode acontecer, ok? E uma outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? É que quando uma mulher faz uma terapia de reposição hormonal, assim como quando ela toma anticoncepcionais, ela vai ter aí uma interferência, ela pode vir a ter, melhor dizendo, uma interferência na coagulação do sangue, porque o estrogênio ele faz isso. Então, isso pode levar a um risco maior de desenvolver trombose, de desenvolver derrame, o famoso AVC, ou de ter uma embolia pulmonar, tá? Uma outra coisa que pode acontecer na reposição hormonal é um risco aumentado, é um risco pequeno que aumenta, mas aumenta sim uma pequena porcentagem a chance de desenvolver câncer de mama.
Então a gente precisa esclarecer quanto a isso para a mulher ter ciência do que ela está fazendo, tá? Não é um risco muito pequenininho, mas não é zero, ok? Uma outra coisa que a mulher precisa também entender é que se ela teve uma endometriose, né, ou se ela lidava com endometriose antes da menopausa, fazendo a terapia da reposição hormonal, a endometriose pode voltar a aparecer, ok? Então são coisas que existem que precisam estar muito claras, né? Antes de iniciar uma terapia de reposição hormonal. Eu preciso pesar na balança realmente qual o custo-benefício disso, né? No seu caso, para você. Se você vai ganhar mais fazendo reposição hormonal ou se você tende a perder, né? No seu caso especificamente. Se você precisar conversar com um profissional que faz assistência para você, né? No caso do seu médico ou médica, é bom que você converse sobre essas questões, ok? Então, gente, sendo assim, existem alguns casos que a gente tem que ter muito cuidado ou que a gente realmente não vai poder dar a terapia de reposição hormonal. Isso ocorre principalmente quando a mulher já teve câncer de mama, então ela não vai poder fazer terapia de reposição hormonal, mesmo que esse câncer ele seja, né, receptor negativo, tá? Receptor hormonal negativo, mesmo assim ela não vai poder fazer. Se a mulher já teve câncer de endométrio, tá? Então daí não é para fazer, porque o estrógeno ele vai agir no endométrio, ok? Se a mulher tem alguma doença no fígado, se ela tem alguma doença autoimune séria do tipo lúpus, né? Uma doença sanguínea chamada porfiria, se ela tem enxaqueca com aura, ok? E também se ela já tem mais de 60 anos. Porque se a mulher tem mais de 60 anos, não é para iniciar a terapia de reposição hormonal. Por quê? Porque ela aumenta muito a chance de doença cardiovascular, né? E, portanto, de derrame, trombose, enfim, é arriscado. Então, quando que então a gente pode fazer, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Essa é uma outra situação. Atenção, tá? Então, agora eu vou falar dos casos onde você até pode fazer, mas você tem que mudar a via de administração do hormônio. Então, você pode tomar o hormônio de reposição hormonal por via oral, né? Em comprimidos, tá? Ou você pode fazer por via vaginal, através de óvulos, ou pode ser por via transdérmica, que é quando é um creminho que você passa em áreas sem pelo do corpo, por exemplo, o braço e as pernas. Então, essa via transdérmica, ela vai ser indicada preferencialmente se você tem síndrome metabólica, né, no caso, obesidade, hipertensão ou diabetes. Porque essa via transdérmica, ela é um pouco mais segura, ela dá um pouquinho mais de segurança, tá? Quando a gente está lidando com essas pacientes. No meu caso, eu sempre indico essa via transdérmica, tá? Porque eu trabalho com hormônios bioidênticos, certo? Que tendem a ter um pouquinho menos de efeitos colaterais, um pouquinho menos de risco do que os hormônios convencionais e, portanto, eles são melhores, né? Eles teriam mais qualidade, assim dizendo, tá? Então, recentemente no nosso país, os implantes hormonais foram proibidos, eu não sei se você está sabendo disso, tá? Mas a via transdérmica, ela continua sendo permitida, assim como as outras vias que eu falei. Se você, né, não pode fazer reposição hormonal por algum desses motivos que eu citei aqui no vídeo, se você ficou com medo de fazer por alguma questão, você pode me colocar aqui a sua dúvida nos comentários que eu respondo, tá? E se você preferir fazer alguma coisa mais natural, não quiser tomar hormônio de jeito nenhum, assiste esse vídeo aqui que eu separei pra você, ok? Um abraço grande, até os próximos vídeos.